Vamos seguir então com a parte 2 de imunopatologia, entrando especificamente então nas alterações. O que pode então acontecer de errado na resposta imune? E quais os tipos de doenças do nosso sistema imune? Quando a gente vai estudar os tipos de doença imune, a gente vai entender também o que pode dar errado, né, no sistema imune, que são basicamente três coisas. Ou a gente vai ter uma reação imune em excesso, né, exagerada, onde vão surgir daí as reações de hipersensibilidade, que a gente chama. A gente pode ter então uma falha de reconhecimento daquele complexo que a gente já viu, né, o HLA, então uma falha no MHC humano, né, a gente pode passar a não reconhecer, a não tolerar mais antígenos self, então eles vão estar se tornando não self, gerando então as doenças autoimunes, que são então respostas inflamatórias, né, de origem imune, que não tem nenhum fator externo, né, envolvido. Então é algo que está dentro da gente que a gente passa a reagir. E por último, né, uma falha de reação imune, então uma deficiência de resposta imune, uma imunodeficiência, tá? Essas imunodeficiências geralmente a gente divide então as de origem primária, né, de causa genética, e as de origem secundárias, né, que são adquiridas por algum determinada causa, né, algum agente etiológico. Pode ser, por exemplo, né, uma infecção viral. Vamos começar a ver então as reações de hipersensibilidade, tá? Que são reações imunes exageradas que causam dano tecidual, tá? A gente divide em quatro tipos básicos, né? A gente simplifica muito fazendo essa categorização em quatro tipos. A gente sabe hoje em dia, depois de um entendimento maior, que é muito mais complexo, né? Essas reações de hipersensibilidade, mas assim, para ficar um entendimento fácil, a gente divide em quatro, né? A gente sabe que as tipo um, 2 e 3 são as que envolvem uma interação ou uma reação antígeno-anticorpo, e a tipo 4 então, não envolve uma reação antígeno-anticorpo, ela envolve só um reconhecimento de antígenos em receptores de células T. A hipersensibilidade do tipo 1 é aquela hipersensibilidade que a gente chama de imediata, tá? Que vai acontecer segundos a minutos do início dessa reação. A célula principal envolvida nesse tipo de reação de hipersensibilidade é o mastócito, tá? Que está cheio de grânulos de histamina. Outro tipo de sinônimo para essa reação é a hipersensibilidade do tipo alérgica, né? Porque ela é responsável pelas reações alérgicas imediatas, né? Incluindo as locais, né? E a sistêmica também. Então, aqueles cenários sistêmicos graves, né? Com edemas generalizados, dispneia, anafilaxia, né? Choque e até eventualmente óbito de paciente, quem vai estar causando essa reação imune excessiva é esse tipo 1 de hipersensibilidade. E como é que funciona esse tipo de reação? Qual é a patogenia? Tá? A gente tem então primeiro uma exposição prévia a determinado alergeno. Por exemplo, a pessoa ingere tomate, né, em determinado momento, ou amendoim, e ela entra em contato com determinado antígeno, onde ela desenvolve ou gera muitas imunoglobulinas, né, do tipo IgE.
tá? Essas imunoglobulinas então vão atingir a circulação e vão então circular e se aderir a todos os nossos mastócitos, né, os nossos basófilos. Eles vão estar distribuídos por todo o nosso organismo. Numa segunda exposição àquele alergeno, a gente pode reagir então de forma local, excessiva ou até de forma sistêmica, generalizada, né? Degranulando esses mastócitos, então liberando uma quantidade bem grande de histamina na região ou de forma sistêmica. Isso aí vai causar uma forte dilatação, aí vem as funções, né, desse mediador químico ali, vai causar uma forte vasodilatação, vai causar aumento de permeabilidade vascular. No músculo liso ele vai atuar causando espasmo, né? Então lá na região do brônquio a gente pode ter broncoespasmo. Isso aí então vai desencadeando essa hipersensibilidade. Numa fase mais crônica dessa reação, quando a gente já está então eliminando aquele mediador, ele já está diminuindo a sua concentração, a gente pode então ter presente naquela área muitos eosinófilos e polimorfonucleares, além de células T. A gente geralmente não visualiza muito isso, né? Não chega para biópsia na patologia, isso aí é mais achados clínicos, né? A clínica já consegue identificar esse tipo de reação de hipersensibilidade. Entrando agora na do tipo 2, tá? Essa reação é uma reação imune hipersensível mediada por anticorpos, tá? A característica então principal é atacar membrana celular ou membrana microbial, membrana, a parede de micróbios, né? Isso aí vai acontecer, né, pela ligação de um anticorpo nessa membrana ou nessa parede, mas também a gente tem um complemento a isso, né? A cascata do complemento vai ajudar nessa lise celular também. Então, todos aqueles mecanismos de fixação de complemento com opsonização e posterior fagocitose lise celular vai acontecer nessa reação de hipersensibilidade. O tipo de imunoglobulina envolvida é a imunoglobulina do tipo G, tá? E essa hipersensibilidade vai aparecer em doenças como anemia hemolítica autoimune, síndrome de Gutt-Pasteur, febre reumática, miastenia grave e anemia perniciosa. Como elas envolvem anticorpo, elas são doenças autoimunes, né? Então representam então uma falha do MHC com hipersensibilidade e um excesso de resposta imune. Na reação do tipo 3, a gente vai ter uma hipersensibilidade mediada por imunocomplexos daí, tá? O complexo antígeno-anticorpo que se forma em determinada reação autoimune, por exemplo, ou numa infecção bacteriana prévia, onde a gente tem uma reação antígeno-anticorpo com antígeno bacteriano, né? A gente vai ter a formação desse complexo e esse complexo então vai circular e vai se depositar em determinados locais, incluindo aí rins na membrana basal glomerular, vasos, pele e articulações. O complexo imune então se forma, se deposita em determinado local, por exemplo na parede de vasos, e ativa o complemento, e esse complemento recruta então os fagócitos que vão ir para a região e começar a causar hipersensibilidade, a atacar aquela região. Então doenças como lúpus eritematoso sistêmico,
poliarterite nodosa, glomerulonefrite pós-estreptocócica, a reação de Artus, que é uma vasculite localizada por depósito de imunocomplexos e ativação do complemento, né, que vão ocorrer após uma vacina. E outro exemplo é a doença do soro também, geralmente surgia quando era usado soro de animais, né? E agora a nossa última reação de hipersensibilidade, que é aquela dita mais tardia, e é mediada então por células T. Como a gente viu antes, não envolve, né, a geração ou alguma imunoglobulina, então não tem anticorpo envolvido. Essa reação vai acontecer pelo contato direto, né, do antígeno com células T. Esse tipo de hipersensibilidade aparece classicamente nas doenças granulomatosas. Lembrando, um granuloma é aquela resposta inflamatória crônica onde o linfócito T, né, ele vai recrutar, né, muitas daqueles estiócitos epitelioides, né, e formar aquela estrutura granular que pode ter células gigantes. Então esse linfócito T ele vai de forma hipersensível recrutar muito macrófago, e esse macrófago vai começar então a gerar o dano no tecido, né, formando um granuloma, ou uma dermatite de contato, ou, né, ou uma reação ao teste tuberculínico que é injetado na pele. Hoje em dia a gente já sabe que essas reações são um pouco mais complexas. Essa reação do tipo 4 com o T-helper do tipo 2 pode então auxiliar em determinadas hipersensibilidades, como por exemplo na asma crônica e na rinite alérgica crônica. Então vai ter uma célula T aí envolvida nesse tipo de reação excessiva. E também a célula T citotóxica, né, pode então ser recrutada nesse tipo, é um outro mecanismo que o tipo 4 desencadeia, que aparece na dermatite de contato, né, ela pode ser recrutada diretamente também, então causando essa hipersensibilidade. E aqui então tem um quadrinho resumido para vocês, né, de todos os tipos de reação de hipersensibilidade, o antígeno envolvido e o mecanismo efetor com alguns exemplos.